Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim falar sobre o feriado do Dia de Finados, o Dia dos Mortos, Dia de Deuses, entre aspas, e de Todos os Santos também, entre aspas. Se comemora no feriado 2 de novembro, sendo celebrada pela Igreja Católica. Foi instituído pela primeira vez na França, no século X, pelo abade Odilo de Cluny. Sugeriu, no dia 2 de novembro de 998, que todos dedicassem aquela data para orar pelas almas dos que já se foram. Bem, homenagens aos mortos foram reunidos em uma única data pela Igreja Católica há mais de um milênio. E na América Latina misturam origens europeias, com expressões indígenas. Algumas religiões, como a católica, reúnem seus fiéis para visitar túmulos numa atitude religiosa. Já em certas culturas, como a mexicana, a tradição gira em torno de celebração com festas, comidas, bebidas, danças, pinturas faciais e vestimentas típicas. Essa comemoração também é atribuída aos astecas, que faziam homenagem aos seus deuses, entre aspas, com D minúsculo, entre eles aquele conhecido como o Senhor do Reino dos Mortos. Em Roma antiga, também tinha comemoração e cultos reservados àqueles que já não estavam mais entre os vivos. Um dos famosos e ricos templos da cultura romana, o Panteão, erguido pelo comando de Marcos Agripa, fazia reverência à festa de todos os deuses com D minúsculo, entre aspas, data e festividade que mais tarde seriam apropriadas pela Igreja Católica, passando a se chamar, entre aspas, Dia de Todos os Santos, fecha aspas, que foi instituída no ano de 835, já depois de Cristo, pelo Papa Gregório IV, como forma de lembrar e honrar os fiéis católicos que já tinham partido, mas que nunca eram lembrados nas festividades e no calendário da igreja no geral. É comemorado no mundo todo. Já a Bíblia nos relata que os mortos não têm oportunidade de salvação, pois é inútil cultuar e rezar por eles, pois depois da morte só nos resta o juízo. Agora eu vou ler alguns capítulos e versículos da Bíblia referente a isso. Aí eu vou ler aqui Isaías, capítulo 38, versículo do 18 e o 19, que diz: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Vou ler agora Mateus, o capítulo é o 12, o versículo é o 33, o 32 e o 33, que diz: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz:
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Também tem Atos 17, versículo 30 e 31, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Também tem Atos 20, capítulo 20, versículo 21, que diz: testificando tanto o judeu como o grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler Romanos, capítulo 10, o versículo 9 e o 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Também vou ler Romanos 14, capítulo 14, e o versículo é o 12, que diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também vou ler 2 Coríntios, isso é os livros, né, do Novo Testamento, 2 Coríntios, né, o capítulo é o 5, versículo de 18 ao 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vou ler também o Efésios, né, capítulo 2, o versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou ler também o livro de Hebreus, né? O capítulo é o 9, o versículo 27 e 28, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Vou ler também Apocalipse 20, o versículo é o 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Vou ler agora, né? Salmos 15, o versículo de 4 a 8, que diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Vou ler agora o Salmo 6 e último, né? O versículo. Porque na morte não há lembrança. O versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, pessoal, eu li aqui só uns resumos, né, sobre o que diz a Bíblia sobre a morte, né? Eu não vou explicar, porque cada qual tem sua interpretação, e possa ser que alguém
se incomode, né, com a minha explicação. Muitos possa ser que diga, você tem seu pai e você tem sua mãe vivo. Eu tive 5 irmãos mortos, mas eles morreram. 4 deles morreram antes de eu nascer, né? E uma morreu com 12 anos por ela, né? Eu tinha 2 anos, não tenho lembrança. E ainda eu tenho meu pai e minha mãe viva. Morreram meus avós de parte de pai e de mãe, já morreram tios de parte de pai e de mãe. E não posso explicar para vocês, né, sobre minha opinião do que diz a Bíblia em relação, né, ao Dia dos Mortos, que foi inventado pela Igreja Católica, né? Então eu desejo a vocês todos, né, um feliz Dia de Finados, e que a lembrança que tiver dos seus entes queridos, que seja as partes boas, quando ela estava presente na vida de cada um de vocês, que seja pai, mãe, irmãos, né, os parentes que vocês gostavam, filhos, né, que morreram de morte morrida ou de morte matada, né, mas que Deus venha dar o conforto a todos vocês, e eu peço também para que Deus sempre venha me preparar, para que se os meus pais forem primeiro do que eu esteja um tiquinho assim, né, eu não vou dizer a vocês forte total, porque eu sei que todo mundo cai, mas pelo menos um tiquinho assim, né, com a presença de Deus no meu coração. Então, abençoado seja Deus, glorifique e exalto pela vida de cada um de vocês, viu? Valeu, e peço a vocês que não forem inscritos, que se inscreva, compartilhe, comente, viu? Um abraço.